Bom dia! Bem-vindo à nossa Semana da Autodisciplina. Ontem nós falamos sobre o poder do hábito e hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Você já pensou em alguma coisa aí, né? Que você não fez, que você deixou para amanhã. Eu tô sabendo, mas o tema da live de hoje é amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Antes de falar sobre procrastinação, eu quero convidar você a compartilhar aí, a curtir, a mandar esse link para alguém, sabe? A nos seguir lá no Instagram, no YouTube. Se você for na aula de ontem, escrever lá eu quero, nós vamos te mandar dicas importantes, né, para você ter autodisciplina, para você construir hábitos saudáveis e, de fato, construir uma jornada, um caminho ao sucesso. Mas a frase que eu quero, começar nessa manhã a compartilhar com você é: procrastinar é como pedir um empréstimo a juros. Você adia a dor de hoje, mas amanhã ela volta ainda maior. O peso é maior, a dívida é maior. E eu quero, compartilhar algo com você muito pessoal. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 11 anos de idade. Eu fui reencontrá-lo, eu já estava com 16 anos. Adolescente, naquela fase de descobrir o mundo, de viver sonhos, de imaginar coisas fora da casinha ou fora da caixinha. Meu pai um dia me liga e quer se encontrar comigo. Me encontrei com ele, marcamos um horário, me encontrei com ele, sentamos no banco de uma praça e nós começamos a conversar, né? E aí ele começou a falar comigo: meu filho, papai tá com saudade de você e tal, papapá. Num determinado momento da conversa, ele chega para mim e diz assim: a culpa da separação foi da sua mãe. Eu me levantei naquele momento e falei para ele assim: cala a sua boca. Você não tem moral para falar da minha mãe. É minha mãe que ainda está lá em casa. É minha mãe que ainda lava a nossa roupa. É minha mãe que ainda faz comida. É minha mãe que ainda cuida de mim e do meu irmão. O senhor foi embora. O senhor foi embora. Sabe de uma coisa, pai? Eu disse para ele: aliás, esquece que você é meu pai. Porque foi você que traiu a minha mãe, foi você que arrumou outras mulheres, é você que tem filhos de outro casamento, que não é a minha mãe, mas que são meus irmãos e que não tem culpa disso. Não tem culpa disso. Então, nunca mais o senhor toca no nome da minha mãe. Segundo, nunca mais o senhor me procura. Aliás, o senhor pode me procurar quando o senhor não tiver mais nada na vida, quando o senhor tiver sem ninguém, porque o que o senhor está fazendo, o senhor está construindo uma vida que ninguém vai ficar do seu lado. Aí você vai bater na minha porta. E quando o senhor bater na minha porta, eu disse para ele, olhando nos olhos dele, falei: eu vou abrir a porta, vou ver que é o senhor e vou batê-la na sua cara novamente. Porque nunca mais eu quero falar contigo. Eu virei as costas e fui embora. Eu quero dizer algo para você aqui. O que tem a ver toda essa história com procrastinação? O que tem a ver essa história com deixar de fazer as coisas no momento que deve ser feito? Ok, 16 anos. 17, 18, 20, 22, 25, 27 anos. Minha mulher está grávida do meu primeiro filho. E aí a pergunta é: o que eu vou falar para o meu filho sobre o avô?
Vou falar pro meu filho que eu não converso com o avô? Vou falar pro meu filho que eu xinguei ele, que eu mandei ele embora? E eu fiquei procrastinando essa decisão, procrastinando. Sabe, deixa eu dizer algo para você muito importante antes de concluir essa história. Procrastinar é atrapalhar a nossa vida pessoal, emocional e familiar. Procrastinar é deixar para amanhã a alegria ou a solução ou o sucesso que poderia ser hoje. Minha esposa estava grávida de 9 meses, pronto para ganhar neném. Pronto para Lucas nascer. Eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Descobri o telefone dele e quando ele atendeu, falou: alô? E eu falei assim: pai. Quando eu falei pai, eu ouvi um silêncio. Você prestou atenção no que eu falei? Eu ouvi um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio de lágrimas que rolavam no rosto do meu pai. A emoção daquele momento foi tão forte que eu também comecei a chorar. Eu disse: pai, eu queria encontrar o Senhor novamente. Eu queria encontrar o Senhor. Eu queria poder conversar com o Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Porque o erro do Senhor não justifica o meu. E aí ele falou assim: meu filho, é a coisa que eu mais desejo na vida. É poder me redimir de tudo que eu fiz de errado. Talvez você possa estar aí pensando no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, sabe, no seu colega. Talvez você possa aí estar pensando em alguém ou em alguma coisa que você deixou de fazer. Eu morava em Goiânia, fui para São Paulo. Sabe quando você... essa história me emociona muito porque depois de tudo isso eu pude perceber o quanto ou quantas coisas eu perdi na minha vida. Eu cheguei de ônibus em São Paulo, na rodoviária em Campinas, e eu vi meu pai olhando dentro do ônibus. Quando eu desci, eu saí correndo, abracei meu pai, nós choramos. Quando eu cheguei na casa dele, tinha uma festa, tinha um monte de gente. É como se fosse a história do filho pródigo da Bíblia. O filho pródigo voltou. Cara, e eu cheguei no meio daquela festa, e aí meu pai disse: gente, esse é o meu filho, essa é a minha nora. Ele não conhecia minha esposa. Ele não veio no meu casamento. Sabe, a procrastinação é como um escudo emocional que usamos para evitar o desconforto e o medo do fracasso. Eu não tinha mais vontade, sabe? Eu ficava procrastinando essa ligação porque eu tinha medo do meu pai não me atender. Mas também eu ficava procrastinando porque eu tinha raiva do meu pai pelo que ele fez. Depois daquele dia, né? Minha esposa, nós temos hoje 25 anos, não lembro quantos anos de casado agora, nós casamos em 95, vamos fazer 30 agora? Hã? Vamos fazer 30 anos de casado. Até hoje ela fala assim, ó: aquele molhinho que seu pai fazia para colocar no churrasco era uma delícia. Foi uma pena que depois de encontrar meu pai, ele viveu só mais 6 anos. Eu me tornei amigo do meu pai, eu me tornei filho do meu pai, eu me tornei pai do meu pai. Sabe, foi um relacionamento de 6 anos que eu pude olhar para trás e ver quantas coisas eu perdi.
Sabe por quê? Por causa de orgulho, por causa de medo, por causa de um escudo emocional. Tudo isso se dá, sabe por causa de quê? De ansiedade. A ansiedade, ela gera a procrastinação. Talvez você já ouviu falar assim, eu não faço isso, não tenho aquilo. Você começa a ficar ansioso e a ansiedade, sabe, ela vai tomando conta do seu coração e aí você começa a sentir medo, você começa a achar que você não vai dar conta, você acha que você não é bom o suficiente, você prefere deixar para amanhã. Porém, eu quero dizer para você algo nesta manhã poderosa. Aquilo que você deixa para amanhã, aquilo que você adia, pode se tornar o seu maior peso emocional. Quantas coisas você está adiando? Quantas decisões você está deixando para amanhã? Qual é o medo que você tem de tomar essa decisão hoje? Será que você não pode pegar o seu celular depois dessa live e mandar uma mensagem para essa pessoa e dizer eu te amo? Aliás, não manda mensagem, liga. Diga para ela eu amo você. Diga, eu errei. Diga, olha, você errou comigo, mas eu ainda te amo, eu quero te perdoar. Porque nós deixamos de viver muitas coisas boas, sabe por quê? Porque procrastinamos. Tem gente que procrastina a pintura de uma casa, a compra de um imóvel, um pedido de perdão. Tem gente que procrastina uma decisão por medo de errar. E daí, se você errar? Erre, errou, não deu certo. Resiliência, se levante, comece de novo. Comportamento é tudo na vida do ser humano para construir uma vida de sucesso. Como foi maravilhoso 6 anos tendo um pai. Poder pegar o telefone, pai, o senhor está aí? Ô pai, estou cansado hoje. Pai, tão bom. Sabe o que foi o bom de tudo isso, Mateus? Não foi só um pai que eu ganhei. Eu ganhei uma madrasta maravilhosa. Sabe, eu ganhei 3 irmãs maravilhosas. Poxa vida. A ansiedade está levando você a perder talvez o melhor dos seus relacionamentos, o melhor da sua vida profissional, o melhor da sua vida espiritual. Não deixe para amanhã. Eu fico imaginando, na Bíblia, tem um personagem chamado Faraó. Talvez você já ouviu falar dele. E a Bíblia diz que o povo de Israel habitava no Egito e eram escravos, mas Deus queria libertar aquele povo. E aí veio as pragas do Egito, e você também talvez já ouviu contar essa história um dia. E determinado dia veio a praga das rãs. Imagine, você tem medo de sapo, de rã? Se eu ver um, eu saio correndo, eu saio. O Egito infestado de rã, o palácio infestado de rã, a cozinha de Faraó infestada de rã, o quarto de Faraó infestado de rã, a cama dele infestado de rã. O profeta chega para ele e fala assim: você quer que eu ore a Deus agora para que essa praga pare? Sabe o que ele responde? Não, amanhã a gente resolve isso. Dá para entender um negócio desse? Não dá, não dá. Eu preciso dizer para você que procrastinar não elimina o medo, ele só prolonga o sofrimento. Respira aí, vai. Procrastinar não elimina o medo, ele só prolonga o seu sofrimento, porque você sofre. Olha, eu ficava sofrendo, eu tinha desejo de ver o meu pai, eu tinha desejo, quando eu via uma pessoa abraçada com o pai na rua, no shopping, eu pensava assim, cara, por que o meu pai não está aqui? Mas o medo me bloqueava. E aí, meu querido, o medo, sabe, não era eliminado pelo adiamento da decisão que eu deveria tomar, não. Eu só sofria mais. Tem muita gente que está sofrendo.
Sabe, tá sofrendo. Tem gente que prefere colocar um pano velho em cima de um buraco do sofá do que pegar aquele sofá e jogar fora e comprar um novo. Ele prefere sentar no buraco, ficar com a bunda assim lá embaixo. Desculpa a expressão aí, né? Mas ele prefere ficar lá embaixo, ficar com dor nas costas, do que comprar um sofá novo. Ele procrastina. Sabe, gente, eu sei de muitas técnicas para você vencer a procrastinação. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, Faraó dormiu no meio das rãs para amanhã resolver o problema dele. O dia que eu decidi ligar para o meu pai, o dia que eu me encontrei com ele, eu posso dizer para você que foi a coisa mais libertadora da minha vida. Mais libertadora da minha vida. E aí, eu fui aprendendo a fazer o quê? Eu fui aprendendo a ressignificar. Porque isso aí vai ser uma outra aula, eu vou te dar depois nós vamos gravar uma live aqui sobre isso, sobre como ressignificar a sua mente para que você tenha comportamentos de alto impacto ou de alto desempenho. Mas eu fui aprendendo a ressignificar a mente, fui desenvolvendo um relacionamento altíssimo, muito forte, muito, sabe, ligado com o meu pai. Tanto que meu pai morreu, e aí eu consegui manter o relacionamento com a minha madrasta, consegui manter o relacionamento com as minhas 3 irmãs, eu tenho relacionamento com a minha outra irmã que mora em Rondônia, eu tenho relacionamento com a minha outra irmã que mora em Goiânia, eu tenho relacionamento com meu irmão que mora aqui em Cuiabá. Nossa, eu sei que tem mais quantos irmãos? Mais 2 que eu não conheço. 2 ou 3 que eu não conheço. Então, isso foi libertador, sabe? Eu consegui romper, eu consegui avançar. Então, existe muitas técnicas? Existe. Mas eu quero só falar de uma aqui que eu acho extremamente... Eu entendo e eu tenho como um foco principal. Reconheça e enfrente o seu gatilho emocional. Porque se você procrastina, existe um gatilho emocional para isso. Ontem eu falei sobre gatilho emocional para desconstruir hábito e construir hábito. Então, se você não sabe o que é um gatilho emocional, vai lá na aula de ontem, assista essa aula e aí você vem para a aula de hoje novamente, né? Então, o seu cérebro ele tem um gatilho emocional. E esse gatilho emocional é que faz com que você procrastine. É que faz com que você deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Sabe? E como eu vou fazer isso, Daniel? Como eu posso lidar com isso? Primeiro, você precisa identificar essa emoção. Por exemplo, eu pensava em ligar para o meu pai, ok? Ok. Na hora vi um gatilho emocional. Qual? E se ele não me atender? Então, o gatilho emocional era esse, que fazia com que eu não tomasse a atitude de ligar. Ele é emocional? É. Por quê? Porque o seu cérebro vai dizer assim, ó, você rejeitou seu pai, ele vai rejeitar você. Você fez isso. Olha o que o seu cérebro vai falar. Você plantou, agora você vai colher. Então, o cérebro ele vai trabalhando gatilhos para que você não tome a decisão que você tenha que tomar. Então, agora o que eu faço? Bom, peraí, meu cérebro está falando que eu vou colher o que eu plantei. Meu cérebro está falando que eu vou ligar e meu pai não vai atender. Agora eu preciso confrontar esse gatilho. Peraí, mas como que eu vou saber disso se eu não ligar? Só tem uma maneira de eu saber, Paulinho, é ligando. Agora, eu tenho que estar decidido. Se eu quero ter um relacionamento, eu vou ligar. Se ele não atender, eu ligo de novo. Se ele atender e me rejeitar, eu ligo de novo. Se ele atender e me rejeitar e falar alguma coisa, eu ligo de novo. Porque existe um ditado
que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ontem eu falei sobre hábitos. O hábito leva você à excelência. E eu disse aqui ontem, e foi uma frase poderosa, eu disse assim, ó: autodisciplina na conquista do sucesso vale mais do que inteligência. Olha para você ver o tanto que o comportamento é tudo. Comportamento é tudo. Então, eu só saberia o que iria acontecer se eu tomasse aquela decisão. Então eu começo a questionar o gatilho emocional e começo a dizer: não, eu vou ligar. Então isso vai gerar o quê? Gera procrastinação, gera medo, gera ansiedade. E aí o que eu vou fazer? Eu fico protelando, até um dia que eu não protelei mais. E qual foi o resultado? O resultado foi que eu restaurei anos de relacionamento que me trouxe muitas alegrias. Eu pude... olha que interessante. Meu pai era de uma igreja evangélica que eles dormem até de roupa. Eles não tiram a calça, a camisa para dormir, não. E eu fui com meu pai para a praia. Você acha que meu pai ia usar sunga na praia? Não. Pai, vamos para a praia? Vamos. Chegamos na praia, meu pai de calça social e camisa manga comprida. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, tira essa roupa. Não, eu sou crente. Eu falei: só tá escandalizando os crentes. Eu também sou e tô de sunga. Mas a sua igreja não é assim. Eu falei: tá bom, pai, bora tomar banho no mar. E todo mundo ficava olhando para nós, eu de sunga. Então assim, cara, foi hilário aquilo, é algo que marcou, a minha esposa marcou a vida dela, o molhinho, sabe? Eu fico prestando atenção e dizer que nós precisamos parar de procrastinar, precisamos. Nós estamos perdendo o melhor da vida. E aí, como eu disse e vou repetir, o maior fardo de amanhã é a tarefa que você não fez hoje. A tarefa que você não fez hoje, ela acumula. Você não faz amanhã, ela acumula. Se não faz amanhã, ela acumula. E aquilo vai se transformando num fardo, num sofrimento que vai trazer sobre você, sabe, desgosto, vai trazer sobre você ansiedade, depressão, insônia, angústia, um monte de coisa. Daniel, e qual é a recompensa de não procrastinar? Aí nós temos várias coisas, sabe? Posso dizer para você que a primeira delas é a sensação de alívio. Sensação de alívio. Você tira um fardo, você tira um peso, você tira, sabe, uma angústia do seu coração. Aquele negócio, você respira. Ao terminar essa live, qual fardo você vai tirar dos seus ombros? Escreve para mim aqui no Instagram qual é o fardo que você carrega há anos e não tem coragem de confrontar. Qual é o problema que você não tem coragem de confrontar? Qual é a situação que você não tem coragem, que você está com medo, mas que você sabe que você precisa decidir hoje? Porque se essa pessoa morre amanhã? E se amanhã você não pode resolver isso mais? E como é o tema da live, e se amanhã for tarde demais? Então, a primeira questão é essa sensação de alívio. A segunda, sabe o que é? É a sensação de controle das minhas emoções, da minha vida. Sabe, aí eu poder olhar para mim e falar assim: eu decido o que fazer. Não é as minhas emoções que me governam, não é o meu processo cognitivo que me governa, não é, as minhas mazelas emocionais que me carregam, ou que me governam, ou que decidem os meus comportamentos e os meus sentimentos. Não é. Sou eu. Eu assumo o autocontrole da minha vida. Então, preste atenção. Quando eu tenho autoconhecimento e eu começo a identificar essas coisas, eu começo a desenvolver o quê? Autodisciplina, o comportamento.
Lembra que eu disse aqui no cérebro, eu disse aqui no início, aliás, que o seu cérebro é quem decide, é quem toma as decisões, a maioria delas na sua vida? Então, a sensação é de que quando eu paro de procrastinar, primeiro, eu tenho um alívio. Segundo, eu entendo que eu tenho mais controle sobre a minha vida. E qual que é o benefício que isso traz? Aumento da produtividade, tá? Você fica uma pessoa mais enérgica, mais produtiva. Por quê? Você está mais feliz. Você conseguiu resolver um problema que você carrega há anos. Você reduz a sua ansiedade, você reduz o seu estresse, você tem um sentimento de realização pessoal. Cara, eu nunca mais vou esquecer dos anos que eu convivi com meu pai, sabe? Depois entender que nós somos uma geração que tem o conhecimento, nós estamos anos-luz na geração do meu pai. Anos-luz. Nossos pais, Mateus, não tiveram a informação que nós temos hoje. Meu pai nunca ouviu o que eu estou te falando aqui. Talvez se meu pai ouvisse o que eu estou te falando aqui, aliás, naquela época nem computador existia, né? Graças a Deus, porque não existia celular, nós saía para jogar bola e só voltava de tarde. Se tinha que apanhar, apanhava de tarde, né? Eu já pensava assim, já vou apanhar mesmo, então já vou chegar de tarde, porque até a mamãe encontrar a gente, mas... Sabe, essa sensação de prazer, de realização pessoal, não tem nada no mundo que pague. Sabe, e eu quero dizer algo para você. A ação e o antídoto para o arrependimento, a ação é o antídoto para o arrependimento. Cada pequena conquista é um passo para a liberdade. Notou aí? Vou dizer novamente. A ação é o antídoto para o arrependimento. O que eu preciso, Daniel? Se arrepender. Sabe? Se arrependa. Porque cada pequena conquista é um passo para a liberdade. Que liberdade? Tem muita gente presa ao passado, às suas mazelas emocionais, à procrastinação, a coisas que de fato não te levarão ao seu sucesso. E eu quero dizer que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. E eu quero aqui encerrar essa live dizendo para você o seguinte. Reflita hoje. Assim que nós terminarmos a live, reflita. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Para quem você precisa ligar? Para quem você precisa pedir perdão? Qual é o problema que você precisa confrontar? Você vai deixar para amanhã? Amanhã pode ser tarde. E eu escrevi aqui, ó. Lembre-se de que o maior inimigo do sucesso não é a falta de talento, mas sim a falta de comportamento. Pare de procrastinar. Pare de deixar para amanhã. Daniel, eu não consigo. Consegue. Você consegue. Você pode respirar e tirar de dentro de você esse leão, essa leoa, Tem muita gente que gosta de postar, sabe? Eu amo a águia, sabe por quê? Porque a águia, ela voa acima das tempestades. A águia, quando ela está voando baixo, não sei se você sabe, ela tem um inimigo chamado corvo, e aí ele monta em cima dela e começa a bicá-la. E aí sabe o que ela faz? Ela não fica brigando com ele não, sabe o que ela faz? Ela só começa a subir. Subir. Chega lá em cima, ele não consegue mais. Ele começa a perder o fôlego e ele, desaba. Então, você consegue, você é águia, você é leão, você é uma leoa.
Deus plantou dentro de você a semente do sucesso. Você não nasceu para fracassar, para ser um derrotado, para procrastinar, não! Você nasceu para ser alguém decidido, que toma decisões diárias, que não deixa nada para amanhã, que confronta os seus problemas, que confronta as suas dificuldades. Não carregue nada para amanhã, não deixe nada para amanhã. Se você morrer hoje, você morre feliz, você morre tranquilo, sem dever nada para ninguém. Então, eu estou aqui para dizer que você consegue. Se eu conseguir, eu tenho várias outras histórias de procrastinação que uma hora eu posso te contar, mas eu espero que essa do meu pai sirva de lição para você. Porque a maioria das pessoas, e olha o que eu vou te falar agora, a maioria das pessoas choram na beira de um caixão de um ente querido, não é porque ele morreu. É de remorso. É de tristeza. Como eu disse aqui, você pode ter várias justificativas para deixar para amanhã. E as suas justificativas podem ser boas, mas nada justifica carregar um peso, um fardo que não é seu. Então levante-se, sacode a poeira, dê a volta por cima, comece hoje, porque você nasceu para vencer. Lembre-se, a ação de hoje constrói o sucesso de amanhã. Não deixe o medo roubar o seu futuro. Tamo junto? Amanhã eu te espero aqui, 6 e 7. Nós temos mais coisas para te entregar, mais ferramentas para você desenvolver, para você crescer, para você construir um comportamento de sucesso. Mande esse link para alguém, compartilhe aí. Se você quer ferramentas para parar de procrastinar, mande o link aí, eu quero, escreva lá no meu Instagram, eu quero, me siga nas redes sociais, é muito importante. Deixa o seu like aí, o seu joinha, me siga, para que o YouTube entenda que essa ferramenta é importante e possa alcançar mais pessoas. Eu te espero amanhã, sabe por quê? Porque comportamento é tudo. Uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma sexta-feira abençoada, um final de semana para você abençoado, dias abençoados, porque você nasceu para vencer. Até lá, Deus te abençoe.